noite a todos. Graça e paz a todos os irmãos. É um prazer para mim estar aqui. Fiquei muito feliz quando o pastor me convidou para estar nessa igreja falando, a respeito de ideologia de gênero, que é um assunto que acho que já tem mais ou menos uns 2 anos que a gente começou a ministrar, na época do pastor Edmilson, lá em Minasul. Nós pensamos em fazer um estudo a respeito. Eu comecei a estudar a respeito e a gente começa a estudar a respeito desse tema, a gente vê a vastidão do tema e a gente começa a se assustar com as informações que a gente vai angariando, e a partir de então sempre tenho ministrado nas escolas, nas igrejas, onde as pessoas me chamam, porque é um tema pesado, é um tema difícil e são poucas pessoas que discorrem a respeito. Mas todos nós somos assolados por esse tema, porque a gente vê nas programações, nas novelas, nos programas de televisão, nas escolas estão falando sobre isso com os nossos filhos, Então a gente, de repente, parece que todo mundo está falando sobre a mesma coisa e a gente não sabe por que estão falando sempre sobre sexualidade, sobre transexualidade, e querem falar isso nas escolas, e a gente não sabe por que querem falar isso nas escolas. De repente a gente vê uma notícia de uma cartilha que é para ser distribuída na escola, vindo do Ministério da Educação, e a gente pensa como tudo isso começou. E por que tudo isso começou, e por que nós estamos onde estamos. Então, esse estudo, eu gostaria de pedir paciência para todos que estão aqui, que eu tentei fazer um estudo que nos respondesse todas essas perguntas. E pode ser que depois que você saia daqui, você saia com muitas outras ainda. Mas eu tentei explorar a origem remota do tema, como que esse tema amadureceu nos últimos séculos, de onde veio, como que amadureceu, quem são os pensadores, quem escreve a respeito, e qual que é o objetivo, o que se fala hoje, quem que apoia o tema, quais são os países que já estão amadurecidos na ideologia de gênero e o que isso implica para nós, enquanto pais e mães, principalmente cristãos. E o que é que os nossos filhos podem enfrentar no futuro próximo. Então, paciência, e mente aberta para a gente tentar entender a respeito de tudo isso. E no final, se for dentro da programação do pastor, a gente pode responder dúvidas também. Se alguém na plateia tiver dúvidas, eu fico à vontade e fico tranquila aqui para a gente responder. Vamos começar então aqui. O tema que eu escolhi para essa palestra é resistindo à ideologia de gênero. Porque eu acredito que a nossa posição enquanto pais cristãos é realmente de resistência. Nós temos que resistir. Porque nós vamos ver no decorrer da explanação que isso não condiz com a nossa fé e com aquilo que nós acreditamos. E com aquilo que é a essência do ser cristão. E o que é uma ideologia? Para começar, a gente falou que é uma ideologia de gênero. Então, o que é uma ideologia? Uma ideologia é um corpo fechado de crenças que pretende dar uma explicação de todas as coisas com interesse em particular. Parte de uma premissa falsa e a partir da qual são feitos raciocínios lógicos. É a compreensão e percepção do mundo a partir da observação de um indivíduo e a partir daí esse indivíduo labora no sentido de que o mundo se adapte às suas ideias. Aí você pode falar, nossa, mas isso é muito difícil. Para te ensinar no conceito prático, uma ideologia, pensa aí no nazismo. Todo mundo aqui já ouviu falar de Hitler. E Hitler imaginou o seguinte: eu acredito que o povo alemão é um povo superior, veio da raça ariana, nós somos descendentes de bárbaros nobres, então gregos, vindo do povo grego, então nós somos um povo superior. E essa ideia dele de que a raça ariana era uma raça superior
foi disseminada na população alemã, e a população alemã começou realmente a acreditar que eram pessoas superiores aos outros. E quem era inferior? Inferior eram negros, eram homossexuais, eram judeus, e todos eles tinham que ser exterminados. Será que essa ideologia pegou? Pegou muito, né? Houve o nazismo, o governo nazista matou inúmeras pessoas nos campos de concentração, isso por causa de uma ideia. Uma ideia com uma premissa falsa, uma visão particular de mundo de uma pessoa que contaminou toda uma população. Todo mundo aqui já ouviu falar em União Soviética? Alguém imaginou lá atrás que, por meio da luta de classes para promover a igualdade excessiva, a igualdade ideal, nós poderíamos passar por cima de qualquer pessoa. Então, de qualquer tipo de pessoas que se opusessem a esse governo. Implantou-se a União Soviética, um governo comunista, ateu, e essa ideologia era tão forte que o governo comunista de Stalin e Lenin matou muito mais do que o nazismo. E nós não sabemos disso. Os nossos professores de história não contam isso para nós. Isso também é uma ideologia. Então, isso é ideologia. São ideias particulares de alguém, de uma visão de mundo, que é difundida na sociedade. De repente, todo mundo pensa, começa a acreditar que aquilo realmente é uma verdade. E aquilo passa a ser uma verdade dentro daquela sociedade. E a ideologia de gênero? O que diz a ideologia de gênero? Ela diz o seguinte, ela prega a diferença entre sexo biológico e gênero. Quando nós aqui, todos nós aqui somos maiores de 30 anos, na escola nós aprendemos que existia sexo feminino e sexo masculino. Só que o desenvolver da ideologia de gênero diz para nós que sexo biológico é uma coisa e gênero é outra. Gênero é a biologia. Então nasceu a criança, olhou lá, se tem pênis é do sexo masculino, se tem vagina é do sexo feminino. Só porque o gênero é outra coisa. Como que ele vai desenvolver a sexualidade dele é outro assunto. Então o sexo é o biológico, que é o físico, aquele que nasce com a gente. Só porque o gênero seria a forma de expressão da sexualidade que é culturalmente construída. Essa é uma síntese do que diz a ideologia de gênero. Que você pode nascer com o sexo biológico X, mas você pode desenvolver a sua sexualidade de múltiplas e múltiplas formas. Isso é o resumo da ideologia. Então aqui, ó, o que nós aprendemos é que existe isso aqui, um rosinha feminino e um azulzinho masculino. Isso aqui é simbologia, são símbolos. Aí na ideologia de gênero já existem todos esses símbolos aqui. O gênero ele pode se desenvolver de múltiplas e múltiplas formas. Isso aí você vira para mim e fala, da onde que esse povo tirou isso? Como que isso tudo começou? Da onde? Não nasce do nada, meus queridos. A gente está percebendo hoje, mas isso está se desenvolvendo a partir dos séculos. Vem de muito longe, vem de lá de trás, amadurecendo essa ideia. E passa por muitas ideias que nós mesmos um dia chegamos a acreditar. Então nós vamos aqui viajar aqui na história um pouquinho para a gente saber a origem remota, da onde que chegou, por que começou, quem que começou a falar a respeito disso. Lá atrás, Karl Marx, que é um filósofo, todos já ouviram falar de Marx, né? Ele começou olhando para a sociedade e falou que o grande problema da sociedade era a opressão da classe que dominava e que era necessário que não existisse mais desigualdades no mundo. E ele escreveu aqui o Manifesto Comunista lá em 1848 e ele pregava uma sociedade totalmente sem classes. E ele se uniu aqui a Friedrich Engels, que era o seu companheiro de pensamento, e escreveu também A Origem da Família, Propriedade Privada e Estado em 1884. No final desse século XIX, no início do século XX, quando começou o início ali de eclodir da Primeira Guerra Mundial. E o que eles chegaram à conclusão? O que isso tem a ver com gênero e sexualidade? Como a gente está apontando como se isso fosse a gênese de tudo. Esses dois pensadores, principalmente nesse livro Origem da Família, Propriedade Privada
e o Estado, que tem download gratuito lá no Google, se você quiser ler e conferir o que eu estou te falando, eles disseram o seguinte: da onde que surge a propriedade privada? Se todo o mal da sociedade é a propriedade, é a dominação, de onde que vem essa dominação? Essa dominação, eles concluem, vem da família. Porque o homem, quando ele se casa com uma mulher e ele começa a ter filhos, ele precisa de uma propriedade para que os seus filhos sejam criados. E para que essa família se sustente, eles vão tentar fazer com que essa propriedade se eternize na mão dessa família. Então, a gênese da propriedade privada é a família. Então, a gênese de todos os males da sociedade é a família monogâmica, heterossexual e cristã. Isso foi o que Engels e Marx imaginaram lá nesse tempo aqui, 1884. Esse livro está na internet, você pode ler e extrair isso desses escritos. E a partir do que esses filósofos aqui falaram, que era necessário desconstruir essa gênese da propriedade privada, que segundo eles era o mal de toda a sociedade, todos os outros pensadores que vieram depois começaram a amadurecer esse pensamento. Logo em seguida veio a Primeira Guerra Mundial, na sequência, em 1917, a Revolução Russa, onde Lenin e Stalin tentaram colocar em prática todo o pensamento de Marx e Engels. E aqui na Revolução Russa, na União Soviética, eles instalaram no mundo um Estado absolutamente ateu, né? Porque os grandes inimigos, eles entendiam, da Revolução Russa era exatamente a monarquia, os oficiais que eram monarquistas e o cristianismo. Então tudo isso foi exterminado. Eles queriam fazer tudo isso à força. E isso começou lá nesse tempo. E aí essa ideia aqui de origem da família, propriedade privada, foi sendo amadurecido com outros pensadores. O que eles imaginavam? Aqui nesse livro mesmo, Engels diz o seguinte: quando a sociedade, antes do cristianismo, ele fala nas sociedades pré-cristãs. As sociedades pré-cristãs viviam em clãs. E nesses clãs as mulheres engravidavam e ninguém sabia de quem era o pai, porque elas tinham um relacionamento sexual com todos os homens daquele clã. Aquilo que era a sociedade livre. Ali eles viviam em comunidade. Isso Engels já falava nesse livro aqui. Então eles pregam o retorno da sociedade pré-cristã ou das sociedades pagãs. E isso lá nesse tempo aqui. E aí o que foi acontecendo? Eu procurei, meus irmãos, colocar alguns trechos desses livros para vocês saberem exatamente do que nós estamos falando. Isso está registrado. Esses livros, o seu filho vai ler lá na faculdade. O professor do seu filho vai indicar para ele. O professor do seu filho vai ler e dar mastigado para ele. Então tem paciência, tem que saber o que o seu filho está ouvindo lá na universidade, na escola. O professor dele, principalmente nas áreas humanas. Hoje as nossas universidades estão infestadas de professores que são militantes, verdadeiros militantes, para catequizar o meu e o seu filho. Então nós temos que saber exatamente onde nós estamos pisando. Lá no Manifesto Comunista de Karl Marx, ele já disse o seguinte: a supressão da família, mesmo os mais radicais exaltam-se com esse infame desígnio dos comunistas. Sobre o que repousa a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o lucro privado. Somente na burguesia ela existe de forma plenamente desenvolvida, mas ela encontra o seu complemento na carência de família imposta aos proletários e na prostituição pública. Vocês censuram-nos querer suprimir a exploração dos filhos pelos pais? Nós confessamos esse crime. Então isso já foi confessado, já foi escrito, assinado embaixo. A gente só não sabia, né? Porque muitas vezes a gente fica querendo se enganar. Então isso aqui já foi confessado lá em 1840. Aqui o vermelhinho ficou ruim. Aqui está escrito marxismo cultural. Deixa eu ver se eu mudei aqui. Esse filósofo aqui, Antonio Gramsci, é italiano e ele era comunista também. Ele foi lá na União Soviética, visitar a União Soviética, para saber como que estava o comunismo colocado em prática.
a União Soviética e viu que foi uma tragédia, que era um matando o outro, que era uma matança só, que era um despotismo, que era uma tirania. E que ninguém, que aquele tipo de comunismo não ia ganhar todo mundo. E Anthony Gramsci falou o seguinte: nós temos o problema da luta de classes, ele não é econômico, é cultural. Então é necessário lutar contra a cultura da classe dominante. Então nós não vamos chegar matando todo mundo igual Lenin e Stalin. Nós vamos implantar o comunismo, nós não vamos implantar essa nova sociedade por meio da força. Nós vamos implantar essa nova sociedade por meio de uma revolução que é cultural. É uma revolução de costumes. E aí ele foi o idealizador de uma escola que se chama Escola de Frankfurt, em 1923, que é o Instituto para a Pesquisa Social. Esse grupo, Anthony Gramsci falou o seguinte: nós vamos juntar aqui os maiores cérebros aqui da Europa, pegue todas as melhores universidades. Vem cá, quanto você ganha aí na sua universidade? 10.000 euros agora, né? Vem cá, eu vou te pagar para a gente estudar aqui os nossos estudos sociais. Vai ser para nós vermos com que base a sociedade ocidental, em que base a sociedade ocidental está formada, e nós vamos estudar e escrever e implementar um projeto para destruí-lo. Esse é o nosso plano, o plano da Escola de Frankfurt. Grupos de estudo para entender as bases da sociedade ocidental e sistematizar formas de destruí-la. E aí o que eles pensaram? Nós vamos fazer uma revolução, mas nós vamos fazer uma revolução cultural. O que esses homens idealizaram em 1923 está acontecendo hoje. O que esses homens idealizaram e escreveram está acontecendo hoje. É o que nós estamos vendo. O plano deles está em prática. O plano deles está sendo implementado em muitas nações desse mundo. E esse foi um plano idealizado, pesquisado e com objetivos bem traçados. Eles diziam o seguinte: quem nos livrará dessa civilização, dessa poção mágica e pestilenta que é a sociedade ocidental? Eles olharam para o Ocidente e falaram assim: o que é que manda nesse Ocidente aqui? Nós vamos destruí-los. Nós temos que acabar com as bases dessa sociedade. E aí eles chegaram à seguinte conclusão: quais são os pilares da cultura ocidental? Os pilares da nossa cultura são a ética judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. Isso aqui são os pilares da nossa sociedade. Nós temos uma ética que é firmada em bases cristãs. De onde vem casamento? De onde vem o valor da vida que nós temos? Por que o aborto é criminalizado? Por que o infanticídio é criminalizado? Por que lá na nossa Constituição diz que a família é a base da sociedade? Porque os valores cristãos que permeavam a nossa mente, a nossa cultura, vão também para a nossa legislação. Então, a filosofia grega, Aristóteles, que fala da ética, do homem bom, tudo isso permeia o nosso pensamento. O direito romano, que fala que nós temos liberdade de expressão, que nós temos direito ao contraditório, de responder às acusações que nos são feitas. Tudo isso são as bases da nossa sociedade. E esses são os 3 pilares que esses pensadores idealizaram em destruir. Então eles pensaram o seguinte: toda essa moral judaico-cristã tem que cair abaixo. Nós temos que colocar isso abaixo. Isso não nos serve. Um dos braços fortes desse movimento esquerdista foi o feminismo. O feminismo que muitas de nós mulheres pensamos que é uma coisa excelente, que é muito boa, que hoje eu trabalho por causa do feminismo, hoje eu posso sair da minha casa por causa do feminismo, é um dos braços da revolução cultural. Como que é bom, né? Tira a mulher de casa, tira ela do cuidado dos filhos, tira ela daquilo que nós idealizamos como casamento, que é o marido como autoridade, a mulher submissa ao seu esposo. Tira ela disso daí para ver se esse casamento não vai ruir. O que nós temos visto na nossa sociedade? Casamentos ruindo, um atrás do outro. E as mulheres chegam para nós lá nas minhas mesas de audiência assim: eu não preciso disso. Porque as mulheres estão empoderadas.
empoderadas de si mesmo, empoderadas dessa ideologia aqui. E você está contribuindo para tudo isso que tem acontecido. Marx já dizia que a opressão do homem pelo homem iniciou-se na opressão da mulher pelo homem, que acontece dentro do casamento. Eles abominam o casamento heterossexual no formato daquele que nós entendemos como sendo aquele preconizado pelo nosso Deus. Então, como que aconteceu a evolução desse pensamento? Dentro dessa sistemática, houve uma mulher muito conhecida, Simone de Beauvoir, que foi uma das precursoras do movimento feminista, que escreveu O Segundo Sexo em 1949. Amadurecendo aquelas ideias lá atrás, da origem da família, propriedade privada, que a mulher não precisa se submeter a nada, que cada um tem que viver a sua vida. Aí as pessoas começaram a escrever, né? Simone de Beauvoir escreveu, John Monnet em 1950 foi o primeiro a diferir sexo e gênero, lá em 1950. Herbert Marcuse escreveu sobre Eros e Civilização em 1955. Esse aqui foi o idealizador da revolução sexual que aconteceu, da abertura sexual que aconteceu em 1960 e 1970. Foi a década da liberdade, né? O movimento hippie, o Woodstock. E as pessoas falavam assim: façam amor, não façam guerra. É uma frase de Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, inclusive, era um dos componentes da escola de Frankfurt, que fugiu da Alemanha porque era de origem judaica, quando começou a Segunda Guerra Mundial, e foi para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos ele continuou fazendo o que ele já fazia lá na escola de Frankfurt, estudando a sociedade ocidental e introduzindo ideias, principalmente no meio acadêmico e intelectual, para destruir e desconstruir os valores judaico-cristãos. Robert Stoller, com o livro Sexo e Gênero, em 1968, Shulamit Firestone com a Dialética do Sexo, em 1970. Vocês veem que foi cada década que tem um pensador que escreveu a respeito. E hoje, nos dias de hoje, quem manda no assunto contemporâneo aqui é Judith Butler, com Problemas de Gênero, que é a filósofa que anda por todo mundo afora pregando a teoria queer, que é a teoria vigente, as exposições queer, os livros queer. Simone de Beauvoir escreveu o seguinte, isso aqui foi tema, há 2 anos atrás, essa frase de Simone de Beauvoir foi tema do Enem, foi uma das perguntas do Enem. E quase todos os anos tem algum desses autores aqui, que eu vou mostrar para os senhores, que estão nas perguntas do Enem, dos vestibulares, para vocês verem que isso é tema de agora. Que os seus filhos muitas vezes vão ser colocados na parede para ler esses livros, para entender essas ideias, para debater essas ideias, para falar a respeito disso. Simone de Beauvoir diz o seguinte, que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica o feminino. Essa mulher diz que nós aqui, mulheres, não nascemos mulheres. Essa mulher que cuida da sua família, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu esposo, que trabalha ao mesmo tempo, que dá conta de todas essas funções, é um ser construído, que ele não existe. Isso é uma construção da sociedade. Isso lá atrás ela foi falando e as outras foram amadurecendo. Shulamit Firestone sempre é citada como uma das feministas mais radicais que existem. E ela deu sugestões do sistema alternativo no seu livro A Dialética do Sexo para extinguir de vez por todas com a família. E ela é de toda essa turma de pensadores que vem, que eu citei para os senhores. Aqui nós vamos ver as 4 alternativas que ela citou no seu livro para extinguir com a família, tal qual a conhecemos. A libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva, ela dizia que ter filhos era uma tirania. Que a mulher ficava tão presa a um filho que ela nunca mais teria sua liberdade. Então as mulheres tinham que se abster da sua biologia reprodutiva, que era uma verdadeira tirania, por todos os meios disponíveis. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres da sua biologia significa ameaçar a família,
que é a unidade social organizada em torno da reprodução e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto das mulheres quanto das crianças. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada: a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria o suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. A família produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos e separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas, a baixa escola. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural, aquela liberdade pagã que Engels já falava, aquela liberdade do grupo, de praticar sexualidade em grupo. Assim chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Em nossa sociedade, em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural poliformamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal se a criança escolhesse relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética. Não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Isso pode causar enjoo em você, mas isso está em muitos livros desses pensadores. E os seus filhos que vão para a universidade podem estudar isso, podem ser instigados com esses pensamentos. Existe hoje uma organização, uma ONG, que milita na ONU para que a ONU lhes dê voz para que a pedofilia e o sexo com crianças sejam liberados em todos os países. Tem pessoas que, como essa ideia de sexualidade livre está sendo pregada em todo o mundo ocidental, aí aqueles homens, aquelas mulheres e homens que têm desejo sexual por crianças, eles falam: por que nós também não? Se todas as formas de sexualidade dentro do mundo da ideologia de gênero, onde a sexualidade ela é simplesmente uma construção social, por que eu também não posso exercer a minha sexualidade? Então, para que as crianças sejam envolvidas nesse processo, é por isso que isso tem que chegar a essa mentalidade, essas ideias, elas têm que chegar na escola. É por isso que elas têm que chegar até no 6º ano, até 6 anos, falar a respeito de sexualidade. A intelectualidade está formando o seu filho para essa nova sociedade que eles estão idealizando. É perigosíssimo. Nós estamos no meio de uma guerra cultural e até os dias desse a gente não sabia. Nós estamos no meio dessa revolução e até então nós não sabíamos que estávamos. E isso aqui não está apenas no livro dessa mulher, está em vários outros pensadores. Aqui eu trouxe para você uma ilustração desse caso, que é um dos pensadores aí da ideologia de gênero, que foi o primeiro a diferenciar sexo e gênero. Esse aqui é o Dr. John Money, que foi o primeiro a fazer uma cirurgia de mudança de sexo em um bebê, no caso. Ele era um psicólogo americano, isso aqui vocês podem pesquisar na internet, tem todo esse caso. Esse psicólogo, ele foi o primeiro a dizer que sexo era uma coisa e gênero era outra, totalmente diferente. E no Canadá, a família Hamer teve 2 filhos gêmeos e eles nasceram com um problema de fimose. Aos 9 meses,
a família levou o David e o Brian para não é o David, é o Bruce e o Brian, para irem até o médico fazer uma cirurgia de fimose. E nessa cirurgia, em um dos gêmeos, aconteceu um erro médico, e nesse erro médico foi cauterizado o pênis da criança e caiu, a criança ficou sem pênis, aos 9 meses. E naquela situação a família ficou desesperada, acabou não fazendo a cirurgia do outro filho, e viu por acaso a propaganda desse psicólogo falando sobre sexo e gênero, que você poderia criar uma criança do jeito que você criasse, a criança seria, que o sexo biológico não determinava a sexualidade da criança. E esses pais, no desespero, levaram seus 2 filhos até o psicólogo John Money, que era um estudioso de uma grande universidade nos Estados Unidos. E aí, para o John Money, aquilo foi um prato cheio. Ele falou: agora eu vou colocar o meu experimento em prática. Ele virou para os pais e falou assim: ó, você vai criar esse aqui, o Bruce, como Brenda. Já que ele não tem pênis, você vai criá-lo como menina. E quando ele crescer um pouco mais, nós vamos fazer uma cirurgia de redesignação sexual nele. E o outro você continua criando como homem. Ele fez uma experiência da teoria dele. E esses meninos, os pais acataram isso e criou o seu filho como mulher, como Brenda, colocando lacinho rosa e tudo, vestindo de menina. Mas ele sempre foi uma menina muito desastrada. E aí não deu muito certo, que era desastrado, dava murro nos outros na escola. E mesmo vestido de menina e não tendo pênis, ele dava murro nas crianças, brincava de futebol e era um desastre. E quando foi na adolescência, muito revoltado, com muita depressão, a sua mãe chegou a contar para ele sobre a sua realidade. E eles já estavam meninos muito rebeldes e muito traumatizados. Porque uma das experiências que o John Money fazia a cada consulta que eles faziam anual, na consulta anual desses 2 gêmeos, para desenvolver a sexualidade feminina da Brenda, ele colocava o irmão para praticar sexualidade com o outro na consulta. Os pais não estavam presentes e ele instigava a sexualidade do menino que estava vestido de menina, colocando o irmão para abusar do outro. Então esses 2 irmãos tiveram problemas. E quando contou para o Bruce que ele não era Brenda, que ele era Bruce, que ele nasceu homem, ele falou: eu quero a minha natureza novamente de volta. E eu quero redesignar o meu sexo para o biológico, porque eu sou homem. E ele quis se chamar Davi, fazendo referência a Davi que venceu Golias. Só porque mesmo assim, mesmo depois de descoberto, ele não venceu os problemas psicológicos. E tanto um como o outro morreram. Um morreu por meio de suicídio e o outro overdose de drogas. Foi uma família que foi destruída por causa de um experimento lá no início, na década de 60 mais ou menos, onde um ideólogo da ideologia de gênero colocou em prática a sua ciência, o seu pensamento. Os senhores podem pesquisar, tem vídeos, tudo na internet a respeito desse caso. Aí agora nós chegamos aqui à teoria queer da Judith Butler, que é a filósofa contemporânea estadunidense que anda por todo mundo fazendo palestras e exposições pregando a teoria queer. Teoria queer é queer, eles utilizaram um termo em inglês que quer dizer tudo que é desviado, tudo que é excluído. Tudo que é excluído e desviado está na teoria queer. E essa mulher, esse livro dela, eu fiz questão de comprar e ler, que é um dos livros que ela tem ministrado as palestras aqui no Brasil. Ela diz o seguinte, no seu livro Problemáticas de Superação do Feminismo e Problemas de Gênero. Aqui a Judith Butler, ela já se apresenta... Deixa eu tomar um pouco de água. Estou com uma crise alérgica terrível. A minha voz está horrível, mas os irmãos vão suportando aí um pouquinho. A Judith Butler, ela se apresenta
como a filósofa que supera o feminismo. Eles dizem que eles estão no pensamento de uma era pós-feminista. Por que pós-feminista? Porque o feminismo dizia que a mulher tinha que ser poderosa, a mulher tinha que se libertar, e agora ela já diz o seguinte: não tem mulher. Não tem negócio de mulher. Nós somos seres. Mulher ou homem é construído culturalmente. Você pode ser mulher até um determinado ponto da sua vida, depois você pode ser homem, depois você pode ser drag, depois você pode ser trans, e você pode ser absolutamente qualquer tipo de sexualidade construída que você bem entender. Então ela diz que aquele negócio de feminismo, de autoafirmação feminina já passou. Agora nós estamos numa outra fase do pensamento. Ela diz o seguinte: se os gêneros são significados culturais assumidos pelo corpo sexuado, quer dizer, gênero é construído culturalmente, não se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou daquela maneira. Levada ao seu limite lógico, a distinção sexo e gênero sugere uma descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos. Supondo por um momento a estabilidade do sexo binário ela fala que é o que foi superado, que é homem e mulher. Não decorre daí que a construção de homens se aplique exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo mulheres interprete somente corpos femininos. Nesse caso, não a biologia, mas a cultura se torna o destino. O que ela quis dizer? Nós estamos superando o feminismo. As mulheres podem viver em corpos não femininos e homens podem viver em corpos não masculinos. É isso que ela quis dizer, é isso que ela tem pregado, é isso que ela tem ministrado nas palestras em todo o mundo onde ela tem passado. E o que ela diz é exatamente isso aqui: a Comissão de Direitos Humanos de Nova York já catalogou 31 tipos de gênero. No Facebook já há 56 tipos de gêneros para você escolher quando você vai se cadastrar no Facebook. E entre esses tem bigênero, andrógeno, gênero fluido, transmasculino, transfeminino e assim vai. Você pode dizer que você é qualquer uma dessas coisas. Isso é uma combinação de vários elementos. E também não é estanque. Quando perguntam para Judith Butler: o que você é? Você é lésbica? Ela fala: eu não posso me identificar. Porque hoje eu posso ser lésbica, amanhã eu posso ser homem. E para morrer eu posso ser mulher. Eles estão chegando a um ponto de não identificar sequer a sua sexualidade, porque ela é mutável. Ela pode mudar durante toda a sua vida. Você pode, durante um tempo da sua vida, expressar uma sexualidade lésbica, durante um tempo uma sexualidade com pessoas de sexos opostos, durante um tempo também com animais e da forma como você quiser se expressar sexualmente. E aqui seguindo, depois de tudo isso que a gente explanou do aspecto histórico, dos pensadores, quem foram eles, o que está escrito em algumas das obras que essas pessoas escreveram, quais são os objetivos dessa ideologia? Fica muito claro para nós. É desconstruir o marco civilizatório judaico-cristão. Tudo que eles falam é o que nós acreditamos a vida inteira. Eles falam contra tudo que já vem sendo construído durante toda a história da humanidade, principalmente a história ocidental. Então, desconstruir esse marco civilizatório, desconstruir a família monogâmica e heterossexual. Vocês já perceberam que você dizer que você é heterossexual já está ficando complicado? Você fala: não, eu sou heterossexual, você tem medo de pedra. Porque se eu não sou hétero, homofóbico, né? Assim, não, eu sou heterossexual, sou casado com a minha esposa, tenho 2 filhos, vão jogar pedra em você daqui a uns dias. Porque isso está virando-se só de você se declarar homofobia, crime de preconceito. Está mais ou menos assim, a hostilidade na nossa sociedade. Exterminar o cristianismo e os seus valores, tem muitos pensadores e filósofos que já falam que nós estamos vivendo uma era pós-cristã, que o cristianismo está sendo superado. E para nós cristãos isso é um tapa na nossa cara. Sabe por quê, meus irmãos?
Porque essas ideias, muitas dessas ideias estão entrando dentro das nossas igrejas, dentro das nossas teologias. Quando nós abraçamos esses valores e colocamos eles dentro das nossas igrejas, nós estamos morrendo por dentro. Nós estamos morrendo dentro da nossa essência. E eles já afirmam que nós estamos vivendo uma era pós-cristã e dão prazo de década para que o cristianismo seja exterminado. Mas eles não sabem que a verdade do Senhor, ela nunca morre. Que nos períodos mais negros da história, a verdade do Senhor, a palavra de Deus, ela sempre prevaleceu. Ela sempre gerou a história. Porque quem escreve a história é o nosso Deus. Né? Então, nós temos que nos posicionar nessa guerra ideológica. Nós temos que dizer de que lado nós estamos. E não há neutralidade no mundo espiritual nem nessa guerra. Ou você está nas fileiras do inimigo, ou você está nas fileiras de Cristo. Não existe neutralidade, de maneira alguma. Implantado o socialismo cultural por meio da alteração de comportamentos. Quando nós falamos lá atrás de Antônio Gramsci, quando ele idealizou que a guerra cultural ela é muito mais eficaz do que a guerra armada, hoje nós estamos vivendo o que ele idealizou. Porque hoje as pessoas são dominadas porque querem ser dominadas. Porque entendem que a dominação é boa. As pessoas abraçam a ideologia do politicamente correto, entendendo que a melhor coisa do mundo é Salvador. Virou uma religião. As pessoas são dominadas, pensam da mesma forma, vivem uma ditadura do pensamento, acreditando que estão fazendo a melhor coisa do mundo. Como é maravilhoso, né? As pessoas são dominadas sem resistência. Elas abraçam, achando que estão salvando a humanidade. Não é? Então, eles idealizaram o socialismo cultural. Idealizaram colocar tudo em prática por meio da mudança de comportamentos. Meus queridos, aqui a maioria é de 30 anos para cima. Pense aí, quando que você começou a ver homossexuais nas novelas da Globo? Deve ter uns 20 anos, mais ou menos, né? Parecia, às vezes, de uma forma bem sutil, tranquila. Aí foi aumentando, né? A participação, os personagens. Era, às vezes, um personagem bem periférico, aí, de repente, já era o personagem principal. A trama gira em torno dele. Aí, lá no princípio, a gente fala, nossa. Aí, agora, ninguém se espanta mais. Massificação de comportamentos. A gente vê tanto que acha normal. E eles já sabem disso. Os ideólogos do gênero sabem disso. Sabem que o ser humano é altamente adaptável. Então eles sabem se o ano passado, há uns 2 anos, teve um beijo gay, né? Fernanda Montenegro e tal. Aí foi aquele burburinho. Aí eles sabem que daqui 10 anos vai ser mais. Coloca até você acostumar. Massificação de comportamento. Aí você fica sugando isso, bebendo dessas informações, e aí você vai se contaminando. Você vai se contaminando com essas ideias. E você entra nesse mundo sem perceber. Porque eles idealizaram tudo isso através da revolução cultural. Muda-se os comportamentos, altera-se a mentalidade de toda uma sociedade. Quais os métodos que estão sendo utilizados? Subversão da identidade masculino e feminino. Vocês viram a guerra do ele e ela, menino e menina, azul e rosa? Meu Deus, não pode falar mais que menino veste azul. Não pode falar mais que menino veste rosa. Isso é preconceito, homofobia, vamos prender todo mundo. Jesus! Que absurdo! Isso é identidade. Isso é identidade. Quem é professor aqui que alfabetiza, sabe que crianças se identificam com cores. Que aquilo ali faz parte do mundo deles. E para desconstruir desde a infância, vamos acabar com o rosa. É coisa de gente ignorante. Não pode falar que menina brinca com boneca. Não pode falar que menino brinca só com carrinho. Que o menino pode pôr uma pulseira se ele quiser. Isso tudo faz parte da formação de identidade dos nossos filhos. E aí, como que eles colocam lá? Você que faz isso é ignorante.
Nós que não fazemos somos inteligentes. Nós somos a nata da intelectualidade. Aí você fala, nossa, eu quero ser burro, não. Aí eu vou falar para minha filha, nossa, minha filha, você pode usar o que você quiser. Se posicione, meu irmão. Você está indo, quem é que manda em você? Quem que é o Deus da sua vida? Você não quer formar uma identidade no seu filho? De mulher de Deus, de homem de Deus? É o filósofo? É a novela da Globo? É a Fátima Bernardes que manda na sua casa? É o Pablo Vittar? Nós temos que nos posicionar. A minha filha veste rosa. E se o professor falar o contrário, vai lá, conversa com o professor. Você está falando o que, meu filho? Não, a identidade do meu filho quem forma sou eu. Eu sou autoridade sobre o meu filho. E você pode fazer isso. Você tem respaldo legal e autoridade vinda de Deus para fazer isso. Pare de se curvar às ideologias do mundo. Se posicione nessa guerra. Não entregue os seus filhos para o mundo. Não vou lá falar não, né? Porque senão vão falar de mim lá no grupo de WhatsApp da escola. A gente tem que parar de ter medo. Nós temos que nos colocar nas fileiras dessa guerra cultural. E isso tudo, existe hoje um incentivo à homossexualidade infantil. Porque o que é que na pedagogia está sendo falado para os professores? Se o menino chegar lá e for assim um pouquinho afeminado, você tem que conversar com ele, educador, para ele não se reprimir. Não reprima ele. Né? Aí você tem que educá-lo no sentido de que isso não é ruim. Na verdade, uma criança em formação, você, dependendo da informação que você leva para ele, você vai barulhar a cabeça da criança para nunca mais voltar. Então nós estamos numa guerra. E nós precisamos nos posicionar como pais cristãos. Precisamos nos posicionar, porque estão mexendo com a identidade dos nossos filhos dentro das escolas. Nós vemos uma verdadeira erotização das crianças nas novelas, nos filmes, com as músicas, vídeos circulando na internet de meninos de 7, 8 anos dançando funk, fazendo verdadeiras posições de atos sexuais. Meninas de 8 anos vestidas como mulheres que trabalham em Copacabana. E as danças são verdadeiros atos sexuais, meninas de 7, 8 anos. As músicas que são consumidas pela infância hoje são músicas eróticas. Músicas que falam de sexo, músicas que falam, você é menina, pode beijar sua amiga, você é menino, pode beijar seu amigo. E muitas vezes nós, pais cristãos, não estamos vendo que os nossos filhos estão consumindo isso. Não estamos fiscalizando, não estamos presentes para saber se os nossos filhos estão consumindo esse tipo de material. Eles querem introduzir a educação sexual no ensino fundamental. Por quê? Eles vão dizer o seguinte: nós temos que formar pessoas não preconceituosas. E para formar pessoas não preconceituosas, já na educação básica, eu tenho que inserir o tema de sexualidade. Por quê, meus irmãos? Que eles querem falar de sexualidade com criança, do ensino fundamental. Lá no ensino fundamental. Porque eles sabem, são estudiosos e inteligentes para saber que o que se implanta na cabeça de uma criança nessa idade não tira mais. É a fase do conhecimento. Aí se eles implantarem as ideias de sexualidade livre na cabeça do seu filho, que fica 4 horas na escola, sem a sua intervenção, eles não vão esquecer nunca mais. Eles sabem que é a idade-chave. Porque eles estão querendo formar uma sociedade totalmente livre daqui a 30, 40 anos. Então eles precisam do meu e do seu filho, que estão lá nos bancos da escola. Exposição de arte e cultura que remeta à sexualidade. Isso que nós estamos vendo na mídia o tempo todo. Aqui eu vou colocar para vocês, olha aqui, ó, Pablo Vittar. O que ele falou? Pablo Vittar está sendo ouvido por crianças, por adolescentes. Gosta das músicas, gosta do ritmo, dança a musiquinha deles. O que ele fala? Eu sou um menino gay, que faz drag e que se relaciona com homens gays. Essa é a designação dele, dentro do gênero que ele está construindo culturalmente.
Aí aqui o empresário dele, tudo tem um objetivo, não tem nada de inocente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Aí o empresário dele, procurando fazer um material para atingir o meu e o seu filho, falou o seguinte, numa entrevista para a BBC: não temos medo de ataques. Nessa sociedade em que vivemos, não tem como fugir disso. O conservadorismo está crescendo e as pessoas com as redes sociais acabam ampliando essa voz. Desse discurso conservador. Mas antes de tudo, a Pablo é assim como ela gosta de ser chamada, e nós pensamos muito nos fãs. Temos garotos que estão crescendo e começando a entender a identidade de gênero e se espelham na Pablo. Então a mensagem que queremos passar para eles é: podemos ser o que quisermos. Então isso é projetado, o material está pronto, é idealizado. Entenderam? Esses dias eu vi uma propaganda da Barbie no Discovery Kids, que falou lá do monte de coisa que a Barbie fazia, das cores da coroa, de não sei o que e tal. Aí no final assim, afinal, você pode ser o que você quiser. Eu falei, meu Deus, até a Barbie agora. Não, é para todo lado. O que tem a ver uma boneca de criança apresentando vestido de princesa? E por que precisa falar? Afinal, você pode ser o que você quiser. Eu falei, meu Deus. Quem fala para os nossos filhos? Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Não reprima os seus impulsos. Não reprima os seus desejos. Isso está em desenho animado, música, propaganda de brinquedo. E nós estamos aqui de braços cruzados, sem lutar pelos nossos filhos. E todo mundo querendo ganhar a mente deles. Olha para vocês verem que mundo nós estamos vivendo. Isso aqui é uma exposição de arte. A arte está totalmente politizada. Isso aqui é uma exposição de arte do MAN do Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna. Está escrito aqui: Exército Queer. Queer é aquela teoria da Judith Butler. Incendeia igrejas e inaugura o Estado laico, que aqui está escrito, no Brasil em 2028. Eles já anunciaram já. Eles vão passar para a violência. Inaugura o Estado laico por meio do incêndio de igrejas em 2028. E nós estamos aqui de braços cruzados, sem nos posicionar nessa guerra que já está. Aqui ficou um pouco ruim na projeção, mas isso aqui é um dos quadros que está na exposição, que foi exposto no Santander Cultural, lá no Rio Grande do Sul, que foi censurado, acabou tirando. Porque eles estavam levando crianças do ensino fundamental nas escolas para ver as telas, e nessas telas existiam todo tipo de sexualidade que o ser humano pode praticar, com animais, com mulheres, com homens, e todas as formas de sexualidade. O professor tinha que passar com o aluno por esses quadros e explicar tudo que tinha nesses quadros para crianças de 6, 7, 8 anos. E as telas eram assim, aqui está escrito assim: criança viada, Deus das águas; criança travesti, Deus da lambada. Isso era a arte que foi exposta para as crianças. Isso aqui é um quadro, uma tela, em que o autor quis misturar Jesus com o Deus Shiva do hinduísmo. E em todas essas exposições sempre tem uma sátira, um vilipêndio à imagem, aos símbolos do cristianismo. Aqui aquela exposição no museu no MASP, se eu não me engano, de São Paulo, onde crianças foram incentivadas, foram desfilar com homens nus e incentivadas a tocar no corpo de homens nus. Meus irmãos, aqui tem inúmeros interesses envolvidos. Depois de todos esses anos, depois de muito tempo idealizando e maturando essa ideia, hoje nós temos os maiores interesses mundiais envolvidos na defesa dessas ideias. Nós temos aqui o imaginável casamento do marxismo com o mundo capitalista, pela primeira vez. Hoje aqui as mega empresas transnacionais e instituições bancárias, como Coca-Cola, Carrefour, Santander e Unibanco, eles pensaram o seguinte: não há volta, a sociedade vai caminhar para isso. E esse mundo novo, que está sendo implantado por meio da Revolução Cultural,
o homem que não tem família, o homem que vive sociedade livre, o homem da sexualidade aberta, ele é o que? Mais consumista. Ele gasta mais. Ele não tem que firmar ali propriedade, juntar dinheiro na poupança para formar filho, pagar faculdade. Ele é um homem livre, ele vai gastar o seu dinheiro. Então eu tenho que apoiar as ações da ideologia de gênero. No dia aí que estava sendo comemorado os 50 anos da luta LGBT, eu não sei se vocês viram no Instagram e nas redes sociais, todas as bandeiras de banco estavam com a bandeira do arco-íris. Banco, McDonald's, todos os lugares, todos apoiam. Por quê? Porque eles são transnacionais, existem pensadores por trás dessas empresas, ou vocês apoiam ou vocês estão fora. Porque essa nova sociedade é que vai sustentar o sistema. Porque eles são muito mais consumistas do que essa sociedade tradicional familiar. Ainda tem aqui a ONU. A ONU apoia a ideologia de gênero hoje, está dentro de uma das ações da ONU por meio do controle do Conselho do Controle Populacional, idealizado pelo sociólogo americano Kingsley Davis. Ele imaginou o seguinte, esse sociólogo, depois das guerras, das duas grandes guerras, ele falou, nós temos que acabar com as diferenças entre as culturas. Nós temos que acabar com a proliferação de gente no mundo. Porque enquanto estiver nascendo esse tanto de gente, nós temos que fazer um controle demográfico populacional, porque enquanto estiver nascendo esse tanto de gente, com diferenças culturais drásticas, as pessoas vão fazer guerras entre si. Então, para elas pararem de fazer guerras, nós temos que, primeiro, controlar a demografia e temos que diminuir as diferenças culturais no mundo. Nós temos que fazer um mundo homogêneo, pensando, vestindo, agindo, mais ou menos do mesmo jeito. Primeiro, ele começou com a ideia do controle populacional, com a difusão dos controles de métodos de anticoncepcionais, né? Depois com a política da liberação do aborto em todo o mundo. E a política de liberação do aborto não logrou êxito na maioria dos países, mas ele chegou até a ideologia de gênero. Ele tinha uma amiga feminista que falou para ele a respeito da ideologia de gênero, e eles foram em busca das grandes fundações, essas grandes fundações aqui é o povo mais rico do mundo, eles são mais ricos do que muitos países, para apoiar as políticas de ideologia de gênero. Por quê? Porque a ideologia de gênero prega a diferença, a mudança do comportamento sexual de toda a humanidade. Então, se homem vai gostar mais de homem, ou se não vai casar e ter aquela família monogâmica e heterossexual, automaticamente a política populacional vai ser diferente, porque vai ser essa nova sociedade com a sexualidade livre, ela vai gerar menos gente, menos filhos. Se homens vão gostar de homens e mulheres gostar de mulheres, então eles matam todos os coelhos com uma cajadada só. Então todos os esforços dessas fundações, que eram para o controle populacional, para a paz mundial, que estavam concentrados em algumas outras ações, se voltaram para a ideologia de gênero, como sendo uma política, uma filosofia salvadora da humanidade. Vocês pensam a que ponto nós chegamos? E todas essas instituições, isso aqui é o poder do mundo, ONU, grandes fundações e empresas transnacionais. Isso aqui é quem tem poder de verdade, que é o poder do dinheiro, o poder do mundo. E todos eles apoiam. Então, esses são os interesses que estão envolvidos na política de ideologia de gênero. Aqui, dando alguns esclarecimentos a respeito do nosso sistema jurídico, a nossa Constituição ainda fala que a família é a base da sociedade e tem os pais como responsáveis e autoridades sobre os seus filhos. Ainda, eu falei ainda, porque existem inúmeros projetos de emenda constitucional, de projetos de lei que estão derrubando tudo isso aqui. Estão desconstruindo tudo que nós temos, inclusive legalizado no nosso sistema legislativo que protege a família.
O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, criminaliza pornografia infantil, você mostrar material impróprio para crianças e adolescentes. E tem muitos desses materiais que circulam, que estão circulando a título de serem pedagógicos, que são verdadeiros materiais pornográficos, que nós ainda temos base legal para contestá-los como pais, né? Então o nosso sistema legal ainda tem, e eu estou dizendo ainda porque nós estamos em risco, meus irmãos. Lá no Congresso Nacional os embates são grandes, porque são muitos os projetos de lei que querem derrubar tudo isso. Dentro do nosso sistema legal hoje, e dentro do sistema jurídico, nós temos diuturnamente o embate entre as liberdades, liberdade de expressão e artística, e a inviolabilidade de crença e liberdade de culto. Porque essas pessoas que pregam a ideologia de gênero por meio de livros, de material pedagógico, de arte, eles falam que têm liberdade de expressão e podem se expressar de qualquer forma. E nós temos a nossa liberdade de crença e de culto. Nós podemos falar aqui sobre as nossas crenças. Nós podemos falar em praça pública sobre as nossas crenças. E muitas vezes nós não falamos porque estamos intimidados. E não estamos utilizando a liberdade e a inviolabilidade que a nossa Constituição nos dá. Nós somos um país livre. E nós não estamos usando a nossa liberdade. E tem um caso nos Estados Unidos que circulou. É um caso de um boleiro famoso, confeiteiro famoso, que foi procurado por um casal homossexual para que ele confeccionasse o bolo do seu casamento, do casamento deles, né? Eles iam fazer um casamento. E o confeiteiro cristão falou: senhores, me desculpem, uma boa festa para vocês, mas eu não confecciono bolos para casamentos homossexuais, porque eu sou cristão e a minha fé não me deixa trabalhar nesses eventos. Então só pode procurar um outro boleiro, um outro confeiteiro. Aquele casal ficou indignado, se sentiram altamente ofendidos e processaram o confeiteiro. E ele não arredou, continuou afirmando a sua fé, litigou 6 anos nas cortes judiciais dos Estados Unidos e ao final do 6º ano a Suprema Corte deu ganho de causa para o confeiteiro, dizendo que ele tinha liberdade de exercer a sua crença e de se negar a confeccionar um trabalho que ofenderia a sua crença. Mas diuturnamente tem chegado casos no judiciário onde estão em embate, em linha de confronto entre a liberdade de crença e a liberdade de expressão. E aqui eu digo para os irmãos: usem a liberdade que vocês têm. Não se intimidem, não deixem de falar. Aqui nós não estamos pregando discurso de ódio. Nós não vamos maltratar homossexuais nas ruas. Nós não vamos discriminá-los. Nós não vamos impedir de entrar nas nossas igrejas. Na verdade, nós temos que trazê-lo para cá, para falar do amor de Deus, para dar esperança para eles, para dar amor para eles, tratá-los com amor. Mas nós não podemos de abrir mão de dizer que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança e perfeitos. Nós não podemos abrir mão de dizer que casamento é entre homem e mulher, criado por Deus. A instituição primeira criada pelo Senhor foi o casamento. Se vocês abrirem mão disso, vocês estão negando a fé. E nós não podemos negar a nossa fé. Se quando eu olho para a história da igreja e vejo aqueles irmãos no Coliseu morrendo, comidos por feras, cantando, eu me envergonho de nós hoje, que nós não temos coragem de falar. Aí direto alguém chega para mim e fala assim: doutora, será que você sofreu um processo se eu falar isso na igreja? Eu falei: meu irmão, o que é processo? Deixa eu te explicar o que é processo. Falou lá, teve no culto, pregou Romanos 1, onde Paulo fala que o homem longe de Deus, que não conhece Deus,
Uma das consequências é que o homem deseja o outro homem e a mulher pratica relações que não são as próprias e tal. Pregou lá na igreja, aí o pastor quer falar mais. O que está na Bíblia a respeito de sexualidade? Não fala, com medo. Tem medo de ser processado. Eu falei, meu Deus do céu, os primeiros crentes não tinham medo de ser morto por leões. A gente está com medo de processo. Deixa eu te explicar o que é processo. Explicar para você aqui. Pessoa chegou aqui e disse que se ofendeu, porque você falou de Romanos. Você falou de Gênesis, que Deus criou homem, mulher e casamento. Ofendeu, vai lá no fórum, protocolo, uma petição, dizendo que você tem que indenizá-lo, 50 mil reais, 100 mil reais, estou ofendido, homofóbico e tal, te xinga. Aí você tem que contratar um advogado, pagar o advogado, responder essa ação, ir na frente do juiz numa audiência. Esse processo pode durar aí uns 6, 7 anos. Você vai gastar dinheiro. Aí no final vão dizer que você pega um juiz aí do politicamente correto e vai falar assim, não, você foi homofóbico mesmo, tal, 20 mil reais de indenização por dano moral. Você não paga não? Para afirmar a sua fé? Você vende a sua fé por 20 mil reais? Você vende a sua fé, compra um campo, como Judas fez? Eu dou tudo que eu tenho pela minha fé. Pode processar. Processa. Administrativamente, processualmente, faz o que quiser. Eu vou continuar firmando a minha fé no Senhor. Vou continuar falando de Romanos. Vou continuar falando que casamento é entre homem e mulher. É assim que nós devemos proceder. Você tem que ir lá na mesa de audiência do juiz e falar, eu sou cristão. É assim que eu penso. É assim que eu procedo. Você tem que ir lá e evangelizar aquele juiz. E você está com medo do processo. Pô, está com tão medo de processo, gente? Eu não tenho medo, não. Acontece nada, tem uns que viram em nada. E se você não tem os 20 mil reais, deve ficar por isso mesmo. Vão tentar penhorar sua conta, aí só tem um salário. Aí tenta de novo, aí só tem 2 salários. Aí tenta de novo, vamos ver se ele tem carro, também não tem carro não. Aí vamos ver se tem casa, também não tem casa. Aí arquiva o processo. É assim. Processo é assim. Você está com medo? Não quer falar do evangelho? Não quer falar de família? Não quer falar de sexualidade cristã? Com medo? Será que catasse todo mundo aqui e lançasse lá no Coliseu? Como é que nós íamos fazer? Ia baixar para Roma? Ia beijar o pé do César? Nós estamos beijando o pé de César? Vamos nos levantar, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé diante desses embates. Isso aqui eu coloquei alguns projetos de lei, que são projetos de lei, e dentre outros, existem muitos outros. Esse aqui dispõe sobre os direitos de identidade de gênero, que é de autoria do deputado John Willis, que ficou lá no parlamento levantando essa bandeira durante muito tempo. Esse projeto é o projeto da Escola Livre, que é um dos que eu acho que é mais perigoso, que introduz verdadeiramente isso dentro da escola do ensino fundamental. Esse outro projeto que altera a lei dos crimes de racismo para incluir os resultantes de preconceito por identidade de gênero, isso aqui já caiu até por terra porque o Supremo, por meio de um ativismo judicial, interpretou a lei criando uma modalidade de crime de racismo que não existia, que é uma coisa totalmente teratológica dentro do nosso meio, dentro do nosso meio judicial. Até os menos conservadores, que não é o meu caso, que eu me declaro, então eu sou conservador, sou da família, pode me chamar de fundamentalista, pode me chamar do que você quiser. Nós vamos continuar firmes. Aqui são os reflexos, aqui nós estamos caminhando para o final. Eu quis contar isso tudo aqui, você encontra na internet com riqueza de detalhes, os reflexos e as consequências da ditadura do pensamento. Essa ditadura do pensamento politicamente correto que já está implementada em alguns países. Na Noruega, teve um caso onde a família Bodnário foram acusados de radicalismo cristão. Lá as pessoas perdem a guarda dos filhos por não criá-los de
neutra. Onde a ideologia de gênero já foi implantada, que são todos esses países aqui que nós vamos citar, você pode perder inclusive a guarda dos seus filhos se você não criá-los de forma neutra. Se você ensiná-los que homem é homem, que mulher é mulher, que existe pecado, tudo isso você pode inclusive perder a guarda dos seus filhos, até ser preso. Nesses países, pastores e padres e líderes cristãos já estão sendo presos e altamente censurados por exprimir a sua religiosidade. Na Suécia, já existe essa educação sexual infantil, proibição total do castigo aos filhos, proibição da crítica, crime de pensamento, crime de expressão, proibição da... Você não pode criticar, sequer criticar o homossexualismo, e todas as crianças são criadas como bissexuais. Você tem que dizer para o seu filho desde pequeno, assim, você não é nem homem e nem mulher, você pode ser assim, você pode ser assado. Isso tem que ser explicado em casa e na escola. Se você não fizer isso, você pode perder a guarda dos seus filhos. Isso na Suécia. Canadá, o Estado impõe a educação politicamente correta e neutra, e os pais perdem a guarda dos seus filhos se assim não criarem. Na Alemanha, pais são presos porque a sua filha de 6 anos, porque a filha de 6 anos saiu e ela se recusou a assistir a aula de educação sexual. No vídeo que conta a história dessa criança, ela se enojou dos desenhos que mostravam, das figuras, das ilustrações das sexualidades que eram mostradas para a criança. Ela vomitou e não quis continuar participando da aula, e os seus pais foram presos por isso. Porque as aulas de educação sexual não é só com palavras, tem livros. Minha filha, isso aqui é sexo com animal, isso aqui é essa forma, esse aqui é outra forma, com figuras, com desenhos para ficar bem ilustrado na cabeça da criança. E na Holanda, onde é o país das extremas liberdades, hoje eles estão pleiteando, porque tudo isso que nós falamos já existe na Holanda, eles estão pleiteando a legalização da poligamia e da multiparentalidade gay ou famílias homossexuais polivalentes ou poliamor. Lá na Holanda, esse também é um caso que está bem ilustrado na internet. Esse grupo aqui foi para a internet, para as redes sociais, para reivindicar que a legislação do país disciplinasse sobre o contrato de educação multigenitorial gay. Essa mulher aqui que está grávida tinha um relacionamento lésbico com essa outra, esses dois tinham um relacionamento gay, e esse aqui começou a se relacionar com todos eles, e eles decidiram a viver juntos os 5, e ela está grávida e não sabe de quem, e ela quer que o governo, os cartórios registrem um contrato onde essa criança será registrada no nome dos 5 e poderá ser educada pelos 5. Isso é onde estão os países que nós achamos que são os mais avançados. E aí a gente acha que é uma coisa que está assim muito, mas muito longe de nós. Mas não está, meus amados. O ano passado, eu acho que foi esse ano ainda, eu recebi um expediente vindo da corregedoria, e eu já estava nesse processo de estudar sobre esses temas, e aí, folheando uma coisa bem grossa assim, fui olhar lá, vi poliamor. Falei, não, poliamor aqui? Aí eu já tinha estudado a respeito desse tema, fui olhar do que se tratava. Existia um cartório lá no estado de São Paulo que estava registrando as relações poliamorosas. O que é relação poliamorosa? 2 pessoas, 3, 4, 5, quantas pessoas quisessem viver em comunidade amorosa, que eles falam, praticando o sexo livre entre aquele grupo. E aí tinha um cartório de registro civil lá em São Paulo que estava registrando essas uniões poliamorosas. E uma associação pró-família denunciou esse cartório para o CNJ. Chegou a denúncia no CNJ, denunciando o cartório que estava fazendo um registro de uma união afetiva como sendo uma união estável de poliamor que não existia na nossa legislação. E aí os ministros
do CNJ começaram a estudar a respeito do caso e teve uma sessão onde isso foi debatido. Para proibir o cartório de continuar registrando, ganhou apenas por um voto. Foi por um voto. Eu falei, não estou acreditando no que eu estou lendo. E lia novamente. E o voto que foi vencedor, que desempatou a situação, dizia o seguinte: nós não vamos respaldar essa ação desse cartório de registro civil, porque esse tipo de relacionamento não está amadurecido ainda na nossa sociedade. Que não foi amadurecido, nós não estamos culturalmente preparados para esse tipo de união, mas possivelmente a sociedade vai amadurecer para isso. O que eles quiseram dizer para nós? Que é só uma questão de tempo. Então, meus irmãos, é isso aqui que os seus filhos vão ver lá na faculdade. É isso aqui que eles vão conviver com pessoas que pensam assim e que vão falar para eles: você é um fundamentalista, você é um ignorante, você é um retrógrado, por você não pensar como nós. E eu queria desafiar você aqui a se colocar hoje em qual posição você está dentro dessa guerra ideológica. O que você tem pensado a respeito disso? Você está intimidado, com medo de se posicionar? O pior guerreiro é aquele que ignora a guerra, aquele que sai desavisado no meio do campo de guerra. Esse é o pior alvo. É aquele que sai ignorante. Depois que você sair daqui hoje, você não pode alegar ignorância mais. Você já sabe. Você já foi instruído. Você tem que decidir de que lado que você está. E tudo isso que está acontecendo não é nada mais, nada menos do que a velha rebelião do homem contra Deus. O homem, durante toda a história da humanidade, ele se rebela contra Deus e contra a sua criação. Contra Deus e contra a sua autoridade. E tudo isso, todas essas ideologias de gênero, feminista, e todo esse pacote do politicamente correto, simplesmente diz que Deus não criou o homem e que Deus não criou a mulher. E está contra tudo isso que diz aqui em Gênesis, que diz que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tudo isso que nós estudamos, tudo isso que nós vemos, é uma afronta do homem contra o seu Criador. E eu gostaria que os irmãos refletissem a respeito disso e que realmente ficassem tranquilos a respeito disso, porque é para ser tranquilo, é para incomodar. Ninguém labuta numa guerra sem estar incomodado, sem estar com o seu espírito imbuído de força para lutar. E se você não entende ainda, se você não sabe ainda, debruce sobre a palavra de Deus e estude sobre o que é a família dentro do plano de Deus. O plano de Deus para nós é apenas um: que nós nos desenvolvamos nele e que formemos aqui famílias que sejam bases de uma sociedade melhor e mais justa. Muito obrigada, meus irmãos.